Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. Nesta semana vamos ver como que profetas do Antigo Testamento protestaram contra as injustiças sociais, contra a opressão àqueles que realmente são os menos favorecidos. Vamos aprender com o Antigo Testamento como que Deus vê a opressão. O clamor dos profetas, amigo ouvinte, era nada menos que o clamor de Deus. Quando um profeta do Antigo Testamento convidava as pessoas a se arrependerem, aquilo era uma expressão do profundo amor de Deus e do desejo dele de que seus filhos mudassem os seus caminhos. E nestas mensagens de arrependimento, percebemos os profetas do Antigo Testamento convidando o povo de Israel a se lembrar de que Deus era o único Deus, que Deus era o responsável pela libertação deles da escravidão egípcia. Vemos os profetas clamando ao povo para que o povo se lembrasse de que eles deveriam adorar ao único Deus verdadeiro e não as divindades pagãs falsas. Mas nós vemos também, neste clamor dos profetas, constantemente, eles pedindo aos filhos de Deus, que haviam se afastado dos seus caminhos, para que parassem de maltratar as pessoas, para que eles deixassem de oprimir aqueles que estavam ao redor deles. Percebemos isso ao longo de todo o Antigo Testamento. E um dos textos muito claros a esse respeito, e que demonstra o profeta Isaías pedindo para que eles se arrependessem e deixassem de oprimir as pessoas, encontramos, por exemplo, em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 é um capítulo muito importante, porque mostra uma das formas pelas quais o profeta Isaías clamou ao povo para que parasse de oprimir as pessoas. Nós vamos estudar mais textos do profeta Isaías ao longo desta semana. Mas veja, por exemplo, o que está em Isaías capítulo 58, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires ou nu ou cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Nós vemos nesse texto que os israelitas estavam praticando impiedades, oprimindo as pessoas, deixando de ajudar aos necessitados, e Deus pede que eles façam um jejum espiritual. E esse jejum espiritual envolvia deixar de lado a impiedade, envolvia ajudar os oprimidos, envolvia alimentar os famintos, vestir os nus, acolher aos desabrigados. Então nós vemos um Deus, amigo ouvinte, muito preocupado com as injustiças sociais. Mas ao mesmo tempo vemos um Deus chamando seus filhos ao arrependimento, para que seus filhos olhem para o ser humano com amor e misericórdia, assim como Deus olha para com todo pecador. Assim como Deus vê todo pecador, Deus quer que nós, seus filhos, olhemos para as pessoas também desta forma, com misericórdia, com compaixão, e também que exerçamos justiça em relação às pessoas e que ajudemos em suas necessidades. Mas mais do que isso, que também ajudemos as pessoas a se ajudarem. Na Bíblia, ajudar aos pobres é alimentá-los, vesti-los, mas é também incentivá-los a se ajudarem, a trabalharem, a empreenderem. Porque como bem disse Paulo em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, quem não quer trabalhar, que não coma. Então a Bíblia tem uma mensagem de equilíbrio para que ajudemos as pessoas, mas que também ensinemos as pessoas a se ajudarem.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O Antigo Testamento nos mostra, amigo ouvinte, um constante clamor dos profetas para que as pessoas praticassem a justiça, deixassem de oprimir aos necessitados. E Deus, amigo ouvinte, se utilizava, obviamente, dos profetas para expressar o desejo de Deus de arrependimento para com seus filhos. Deus se utilizava de profetas e juízes para poder ensinar aos seus filhos acerca daquilo que é certo, daquilo que é bom e daquilo que é verdadeiro. Vou ler para você o que está em 1 Samuel capítulo 8, versos 1 a 4. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Infelizmente, amigo ouvinte, esse texto nos mostra que nem sempre os filhos decidem seguir pelos bons caminhos dos pais. Deus usava o profeta Samuel para levar o povo ao conhecimento de Deus. Deus utilizava-se do profeta Samuel para levar o povo a se arrepender dos seus erros. Entretanto, os filhos de Samuel, chamados Joel e Abias, decidiram se corromperem. Se tornaram avarentos e aceitavam subornos para perverterem o direito e o juízo. Então você perceba, ao mesmo tempo em que Deus usa o profeta Samuel e dá uma oportunidade para que os filhos do profeta Samuel sejam usados também, infelizmente eles se corromperam. Isso nos mostra, amigo ouvinte, entre outras lições, que você e eu jamais devemos permitir que um filho nosso se perca por nossa causa. Na verdade, não deve se perder por motivo algum, mas se um filho, amigo ouvinte, tomar uma decisão errada, que não seja por sua causa, que não seja por sua influência, por seu mau testemunho, pela má educação que você deu, pela falta de amor, pela falta de carinho, pela falta de disciplina, pela falta de compreensão, de diálogo, de instrução. Haverão momentos em que, obviamente, um filho vai escolher o caminho errado. E que isso não seja por sua culpa. E que minhas filhas também não escolham caminhos errados por minha culpa. Nós, como pais, precisamos dar todo o suporte, todo o ensino, todo o amor necessário para que nossos filhos tenham uma boa estrutura emocional e espiritual a fim de tomarem as próprias decisões. E aprendemos também, amigo ouvinte, neste capítulo, 1 Samuel 8, que por mais que o ser humano se esforce, se ele não tiver a Deus na sua vida, o poder o corrompe. E foi o que aconteceu com os filhos de Samuel e outros líderes importantes do povo de Israel. Acabaram se esquecendo de que Deus queria utilizá-los para ensinar ao povo e para levarem o direito e a justiça e ajudar aos oprimidos. Mas infelizmente acabaram se corrompendo, porque o poder subiu à cabeça. Se nós estivermos, amigo ouvinte, centrados em Deus, termos o senso de missão e de que somos instrumentos dele, não importa a quantidade de poder que recebamos, vamos exercer o nosso dom, o nosso talento, a nossa função da melhor forma possível, porque Deus estará conosco nos direcionando. Agora também fica a advertência. Se os filhos do profeta Samuel se corromperam com o poder e deixaram de cumprir o chamado deles para levar ao povo a prática da justiça, é óbvio que o poder pode corromper a qualquer um de nós. Por isso nossa segurança está em nos apegarmos a Deus,
e colocarmos a Deus como o Senhor no trono de nossos corações e não a nós mesmos. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia no Lições da Bíblia desta semana. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e veremos como que o profeta Amós clamou contra a opressão entre o povo de Israel. Um forte abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como nessa semana, amigo ouvinte, estaremos estudando sobre a maneira como cada um dos profetas clamou, advertiu contra a opressão, hoje vamos estudar sobre a maneira como o profeta Amós advertiu aos opressores dos dias de Israel. Existem vários textos no livro de Amós a respeito disso, mas eu vou me deter em Amós, capítulo 5, versos 10 a 15. E vamos aprender com este profeta como que Deus considera a opressão. Porque a expressão de desgosto, de chateação do profeta é uma expressão do descontentamento, do desagrado de Deus para com a opressão. Em Amós capítulo 5, versos 10 em diante, 10 a 15, encontramos o seguinte: aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aqui Deus está extremamente chateado com o povo de Israel, porque eles não gostavam daqueles que falavam sinceramente, gostavam da mentira, pisavam o pobre, exigiam do pobre uma alta carga tributária, empobrecendo ainda mais as pessoas. Ainda é dito aqui no texto bíblico que eles não aceitavam, não faziam a justiça, aceitavam suborno, rejeitavam os necessitados. E Deus promete um castigo, Deus promete que eles não teriam prosperidade, que eles não iriam habitar nas casas de pedras lavradas que eles edificaram, não iriam nem beber o vinho, nem beber do fruto, eles não iam ter prosperidade porque eles estavam trazendo maldição para eles mesmos. Só que Deus, amigo ouvinte, ao mesmo tempo em que advertiu, clamou contra os opressores, Deus ofereceu uma mensagem de arrependimento. No verso 14, Deus disse: buscai o bem e não o mal, para que vivais. No verso 15, aborrecei o mal e amai o bem. E se eles fizessem isso, se eles deixassem de lado a opressão, a maldade, o suborno, as injustiças sociais, no final do versículo 15 é dito o seguinte: talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José, da descendência, não é? De Israel.
Deus está disposto, amigo ouvinte, a mudar a forma como ele trata o pecador, se o pecador corresponder ao seu chamado. Deus aqui prometeu castigo, prometeu maldição por eles serem opressores, mas se eles voltassem atrás, Deus mudaria na sua forma de tratar para com o pecador. Da mesma forma que aconteceu com o povo de Nínive. Deus prometeu no livro de Jonas que destruiria Nínive. Porém, quando os ninivitas se arrependeram, diz o texto bíblico, no capítulo 3, versos 7 e 8, que Deus se arrependeu do mal que faria contra Nínive. Ou seja, Deus mudou a forma de lidar, de tratar o pecador. E por isso, amigo ouvinte, se você é uma pessoa que oprimiu ou oprime alguém na sua casa, ou algum necessitado, ou um empregado, um funcionário seu, mas você se arrepende agora, Deus vai lhe perdoar e vai lhe dar nova oportunidade. Porém, se você não se arrepender, tenha em mente que a maldição que Deus prometeu para o povo de Israel, em Amós capítulo 5, 10 a 15, vai se cumprir na sua vida também. Porque existem leis naturais e espirituais e nós colhemos o resultado daquilo que nós plantamos. Amanhã, amigo ouvinte, continuaremos estudando este assunto e veremos como que o profeta Miqueias clamou contra a opressão. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Hoje veremos como que o profeta Miqueias advertiu ao povo de Israel contra a opressão e contra a injustiça social. Vou ler para você o que está em Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Nesse texto, amigo ouvinte, o profeta Miqueias está sendo contra os falsos adoradores que adoravam a Deus através de cerimônias, mas não praticavam a justiça social, a misericórdia. Eles simplesmente se fixavam a uma mera liturgia de culto, mas na prática eles não viviam a religião. No contexto do livro de Miqueias, ele está condenando exatamente isso. As pessoas haviam esquecido da aliança com Deus, haviam esquecido de que Deus os havia salvo do Egito e que Deus havia dado a sua salvação unicamente por sua graça. E eles esqueceram também que uma das consequências de terem aceitado a salvação era tratarem as pessoas de forma justa, de forma misericordiosa, porque da mesma forma que Deus os tratava, eles deveriam tratar aos demais. Então Miqueias, através desse texto, ele está condenando a injustiça, ele está condenando o falso culto, que tem como base simplesmente a formalidade, uma mera liturgia, mas que não se manifesta numa religião prática. E o povo, amigo ouvinte, estava tentando literalmente subornar a Deus. Aqui diz nos versos 6 a 8 que eu li, que eles apresentavam holocaustos a Deus, muitos sacrifícios, muito azeite, ofereciam como oferta. De acordo com alguns intérpretes, esta expressão ribeiros de azeite era uma maneira pagã de oferecer o culto a Deus. E eles ofereciam também o primogênito, dedicavam a Deus o primogênito. Porém, tudo isso não passava de mera formalidade. Eles estavam simplesmente se apegando ao aspecto exterior da religião e não ao aspecto prático.
Eles não entenderam que a verdadeira religião se manifesta de forma autêntica e nos leva a tratarmos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Então o profeta Miqueias condena tanto a injustiça social, a opressão, quanto o falso culto, a falsa adoração. Qualquer cristão que diz que adora a Deus, qualquer religioso que diz que adora a Deus, mas oprime pessoas, maltrata as pessoas, as menospreza, qualquer tipo de pessoa religiosa que não sabe cuidar das suas palavras e que fica ofendendo aos outros através de redes sociais, pode ter certeza, essa pessoa não conheceu ainda a Deus. A religião verdadeira não faz parte da vida desta pessoa. Porque a verdadeira religião, ela transforma o indivíduo, leva o indivíduo a um contato com Deus, ao ponto de a pessoa manifestar na sua conduta a conduta de Deus para com as pessoas. Como disse Jesus em Mateus 7,12, que o resumo de todo o Antigo Testamento é não fazermos aos outros aquilo que não queríamos que fizessem a nós. Ou seja, devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Que Deus nos ajude, amigo ouvinte, a encararmos esta advertência do profeta Miqueias como sendo de extrema importância também para os nossos dias, para que aprendamos a não sermos falsos adoradores, que simplesmente no exterior manifestam uma crença, mas na vida prática não manifestam que a crença em Deus realmente transformou a própria vida. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e veremos como que o profeta Ezequiel advertiu acerca da injustiça social, acerca da opressão. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como o profeta Ezequiel advertiu aos israelitas contra a maldade deles em desampararem os necessitados e praticarem injustiças. É sobre isso que estudaremos hoje. Vamos começar o nosso estudo lendo Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Neste texto, o profeta Ezequiel está dando razões maiores razões para que Deus tivesse destruído a cidade de Sodoma. Nós sabemos, de acordo com o livro de Gênesis, que algumas das razões para a destruição de Sodoma e Gomorra, como lemos em Gênesis, capítulo 18 e também capítulo 19, foi por causa da imoralidade sexual excessiva que existia naquele lugar. O Espírito Santo já havia trabalhado por muito tempo no coração daquelas pessoas e eles não paravam com suas imoralidades, com suas degradantes práticas sexuais. E Gênesis 18 e 19 nos informam que por causa disso, Deus acabou destruindo aquelas duas cidades. O profeta Ezequiel já nos apresenta razões adicionais. Nos diz que além das práticas sexuais imorais e degradantes praticadas por muito tempo, diz que o povo de Sodoma também vivia no conforto, vivia bem, mas menosprezava aos necessitados. Essa foi uma outra razão para que Deus, amigo ouvinte, punisse aquelas nações. E a mesma coisa os povos de Israel estavam fazendo. De acordo com Ezequiel, capítulo 34, versos 2 a 4, eles estavam seguindo pelo mesmo caminho de nações, inclusive pagãs, e que não queriam nada com Deus. Diz o texto: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel,
que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Deus estava, amigo ouvinte, extremamente chateado com os líderes de Israel por eles serem infiéis em não cuidarem das ovelhas, ou seja, dos demais filhos de Deus. Os líderes de Israel foram comparados a pastores, e os filhos de Deus, sobre seus cuidados, foram comparados a ovelhas. E Deus comparou esses falsos líderes com maus pastores que não cuidam das ovelhas. E aqui o profeta Ezequiel está clamando contra a falta de cuidado para aqueles que precisam, clamando contra a falta de interesse naqueles que se desgarraram, se desviaram e se perderam. E o profeta Ezequiel manifesta também a indignação de Deus contra o rigor e a dureza com a qual os líderes tratavam as demais pessoas. Deus, amigo ouvinte, tem uma grande preocupação com todas as pessoas que estão sob o jugo da servidão e que estão sendo oprimidas. E pode ter certeza, amigo ouvinte, que mais cedo ou mais tarde Deus vai cobrar um alto preço, enquanto que Deus vai trazer alívio para aqueles que o buscam e que se encontram vivendo em condições de opressão. E aqueles opressores que não se arrependerem, o castigo para eles será muito pesado. Porque de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10, chegará um momento em que todos os ímpios que não se arrependeram serão castigados e depois destruídos no lago de fogo. Amanhã veremos como que o profeta Isaías advertiu aos opressores, de que maneira o profeta Isaías advertiu contra a opressão. E eu espero contar com a sua companhia no estudo de amanhã. Que Deus te abençoe e até lá. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos como que o profeta Isaías advertiu contra a opressão. As advertências do profeta Isaías foram também extremamente fortes, o que mostra o grau de maldade, de impiedade do povo. Ao longo do livro de Isaías, encontramos várias repreensões dele para aquela situação lastimosa em que eles cultuavam a Deus de uma forma, mas viviam de outra. Mas eu vou me deter com você apenas no que está, amigo ouvinte, no capítulo 1. Vou ler para você o que está em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos.
Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Você vê claramente aqui nesse contexto, amigo ouvinte, Deus condenando o culto hipócrita. Eles praticavam todas as festividades conforme Deus havia ordenado, apresentavam holocaustos, sacrifícios, observavam a festa de lua nova, que era uma festa mensal, os sábados, tudo aquilo que Deus havia pedido para eles se lembrarem. A fim de compreenderem melhor o plano de salvação, eles o faziam. Entretanto, tudo aquilo que Deus havia ensinado-os a praticarem, aquilo estava aborrecendo a Deus, porque eles estavam misturando as festividades solenes com a iniquidade deles. Eles cultuavam a Deus, porém viviam de uma forma que não correspondia à vida de um adorador. E Deus diz, amigo ouvinte, que por causa disso ele estava extremamente chateado, ele não aguentava mais o culto deles. E no verso 15 de Isaías 1, Deus diz inclusive que quando eles multiplicavam as orações deles, Deus não as ouvia, Deus não dava atenção àquelas orações. Isso tem algo muito de importante a nos ensinar. Quando nós adoramos a Deus de forma hipócrita e pedimos algo a Ele, não recebemos. Deus não atende orações de pessoas hipócritas. E ao final desse trecho que eu li, nos versos 16 e 17, Deus pede para que eles se arrependam da maldade, da iniquidade, do derramamento de sangue. E Deus diz para eles se purificarem, tirarem a maldade dos atos deles. E outro conselho que Deus dá, o conselho final aqui no capítulo 1, verso 17, Deus pede para que eles aprendam a fazer o bem, para que eles façam justiça, repreendam aos opressores, e Deus pediu para que eles também defendessem o direito do órfão e a causa das viúvas. Isso é o que Deus espera de todos os seus filhos. Deus espera que os seus filhos sejam representantes de Deus neste mundo. E como representantes de Deus, Deus quer que os seus filhos contribuam para que a opressão e a maldade diminuam. E uma forma muito especial de fazermos isso, amigo ouvinte, é levando o evangelho, é mostrando o que a Bíblia diz a respeito do assunto, é apresentando a forma de Deus de ajudar aos pobres, aos necessitados e aos injustiçados. E tenhamos em mente, amigo ouvinte, que se quisermos que nossas orações sejam atendidas por Deus, precisamos deixar de apresentar a Deus um culto hipócrita. Não adianta nada estarmos na igreja cultuando a Deus e sendo pessoas más, perversas em casa. Adianta quase nada você ir à igreja cultuar a Deus, mas você tratar mal as pessoas que lhe cercam, tratar mal o seu chefe ou tratar mal o seu funcionário. Você precisa entender que um verdadeiro adorador, ele adora a Deus e ele permite que a adoração o transforme numa pessoa melhor. Afinal, toda pessoa que está em íntimo contato com o Espírito Santo durante a adoração, ela precisa se tornar melhor do que quando ela entrou na igreja. Que Deus ajude, amigo ouvinte, a você e a mim, a nos arrependermos dos nossos erros e a sermos adoradores verdadeiros que vivem na prática aquilo que Deus nos ensina, aquilo que o Espírito Santo nos sugere em nossa mente quando estamos adorando ao nosso Criador. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Durante a semana, amigo ouvinte, aprendemos como que alguns profetas do Antigo Testamento clamaram contra a opressão. E hoje veremos, amigo ouvinte, a solução principal de Deus para este problema. Já vimos também ao longo da semana que Deus deseja utilizar a você e a mim como instrumentos dele de justiça e de amor para levarmos amor, ajuda e carinho
a todos aqueles que estão necessitados. Vimos também que Deus tem uma mensagem de arrependimento para os opressores. E hoje veremos onde o profeta Isaías centralizou a maior esperança da sociedade e do mundo. Vou ler para você o que está em Isaías capítulo 11, dos versos 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Neste capítulo, amigo ouvinte, Deus promete uma restauração do povo de Israel. Aqui Deus promete ao povo de Israel, que havia se tornado cativo, que por causa do exército assírio, Deus prometeu que eles viriam a ser restaurados. Porém, esta promessa ela vai muito além. Ela não mostra apenas uma restauração de Judá após o cativeiro assírio, após a destruição que os assírios impôs sobre eles. Esse texto mostra, amigo ouvinte, que a maior esperança da humanidade para que exista justiça social é a pessoa de Jesus Cristo. E como vemos Jesus Cristo nesse texto? É simples. Em primeiro lugar, no versículo 11, no capítulo 11, verso 1, diz assim, que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A palavra tronco aqui, ela se refere a uma árvore que foi derrubada. Os agressores da Síria e da Babilônia deixaram apenas um tronco da família de Davi. Destruíram praticamente todos os descendentes de Davi. Entretanto, Deus diz que deste tronco brotaria um rebento, um renovo ou um brotinho. E que este broto viria a crescer. E que este broto, este renovo, que cresceria desse tronco que havia praticamente sido destruído, este renovo, este broto iria crescer, renovar a todos os filhos de Deus. E de acordo, amigo ouvinte, com os autores do Novo Testamento, este renovo, este broto que saiu do tronco de Davi, que descendeu de Davi, é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a verdadeira e completa justiça social e a verdadeira restauração dos filhos de Deus e de toda a humanidade só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. É por isso, amigo ouvinte, que qualquer tipo de ajuda aos pobres que não envolva também a cura de suas almas, ela é incompleta. Nós precisamos ajudar aos necessitados, mas mostrar para eles que além de alimentar o seu corpo, Deus quer alimentar a alma deles, Deus quer alimentar a vida espiritual deles. Nós precisamos mostrar para as pessoas que mesmo devendo fazer a nossa parte neste mundo para amenizarmos a impiedade, a maldade, as injustiças, o nosso foco não deve estar em seres humanos, mas em Jesus Cristo. Porque apenas quando Ele voltar em glória e majestade é que Ele poderá restaurar este mundo corrompido e destruído pelo pecado. Aqui nesse texto há uma promessa da primeira vinda de Cristo, quando Cristo em pessoa viria para ajudar aos necessitados, aos pobres, a fazer justiça. E Cristo, amigo ouvinte, fez tudo isso por meio da lei do amor. Cristo não teve nenhum envolvimento
com seres humanos. Cristo não tinha débito para com ninguém. Cristo não tinha que dar satisfações a ninguém. Cristo não tinha relação com nenhum partido político da sua época. Ele agia por conta para transformar o mundo e fazer a diferença. E ao mesmo tempo, esse texto nos mostra do desejo final de Deus de, por meio de Jesus, restaurar o mundo de uma forma plena através da pessoa de Jesus Cristo, quando ele voltar em glória e majestade nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Esse descendente de Davi, amigo ouvinte, este renovo, este broto chamado Jesus Cristo, ele sim é a solução definitiva para qualquer tipo de injustiça social, para qualquer tipo de opressão. E é por isso que Deus deseja que nós preguemos o Evangelho, falemos da volta de Cristo, instruamos as pessoas para que elas experimentem mudanças aqui e agora e para que elas, ao mesmo tempo, foquem no reino dos céus, foquem em Jesus como a solução definitiva para todos os problemas da humanidade. Eu agradeço por você ter acompanhado Lições da Bíblia desta semana e espero contar com a sua companhia nos próximos programas em que continuaremos estudando sobre a maneira como Deus nos ensina a servirmos aos necessitados. Até agora estamos aprendendo muitas coisas interessantíssimas, especialmente a de que a Bíblia não apoia nenhum tipo de socialismo barato, que só ajuda os pobres de uma forma inclusive e medíocre, mas não ensina os pobres a se ajudarem. Se você não acompanhou, recomendo que você ouça o primeiro áudio da primeira lição em que nós apresentamos essa introdução. Esse primeiro áudio, essa primeira lição foi gravada no dia 29 de junho. Você pode encontrar na Rádio Novo Tempo ou no meu canal no YouTube este áudio para você ouvir e ter uma noção maior daquilo que nós estamos focando ao longo desse trimestre. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia.